Então a gente vai falar hoje sobre as leituras que eu fiz aqui no mês de fevereiro, sempre também fazendo ali um certo intercâmbio entre os meios artísticos, comentar um pouquinho sobre filmes, sobre pinturas, esculturas. Acho que nesse mês eu vou falar um pouquinho mais sobre arquitetura, que foi a minha curiosidade. Para quem me segue sabe que eu sou muito curiosa, eu gosto de ler tudo, estudar tudo, sou, né, interessado por tudo aquilo que alguém que realmente é apaixonado quer me ensinar, né? Então, se aparecer alguém que é apaixonado sei lá, em câmera de celular e a pessoa, né, me falar daquilo com toda a paixão, eu vou ficar super interessado naquilo, querer me aprofundar, pesquisar aquilo. Então, acaba que os meus interesses são bastante ecléticos, né? São muito diversos. E por isso que eu gosto também de conversar sobre outras áreas com vocês, mas claro, o foco é sempre na literatura. E pois bem, esse mês de fevereiro foi um mês que eu li muitas páginas, mas eu não li tantos livros inteiros, né? E essa questão da contabilização sempre me incomodou. Pessoas que olham número de livros, eu acho isso uma coisa completamente absurda, porque ao mesmo tempo que eu tenho livros gigantescos de filosofia, de teologia, que eu faço a leitura ali, me toma muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas, né? Só que o que acontece? Eu leio só alguns capítulos, eu não leio o livro inteiro, da primeira à última página. Eu seleciono capítulos específicos e faço a leitura. Então, assim, acaba que eu não li nenhum livro em tese, né? Eu não fiz uma leitura completa, né? Às vezes eu li centenas de páginas, dediquei centenas e centenas de horas àquilo e não conta nem como um livro lido, porque eu não li do início ao fim. E, em compensação, tem outros livros, por exemplo, esse aqui, do Sêneca, Sobre a Vida Feliz, que não tem nem 100 páginas e, em tese, deveria contar como 3 livros lidos, porque se vocês forem ver aqui no sumário, né, tem o Sobre a Vida Feliz, mas também tem sobre o ócio, sobre a providência, né? Então, assim, são, em tese, 3 livros que eu li em 2 dias, né? Então, essa coisa de número de livros, essas questões todas, acho que são muito pouco relevantes, tá? Eu peço sempre que vocês não se atentem tanto a isso, eu acho uma grande besteira, né? É uma coisa muito performática e alimenta muito a vaidade, então acho que não é o que um leitor deve buscar. Se você está lendo realmente ali literatura clássica, filosofia, eu não acredito que você ainda está nesse tipo de pensamento tão limitado. Então, se eu puder dar uma dica, substitua todo o esforço, a energia mental que você tem para performar diante dos outros, para ter esse número de livros super satisfatório, e substitua isso, né, pela análise da qualidade das suas leituras. O que você está lendo? Isso serve a algum propósito dentro da sua vida? Né? Assim, para que aquilo serve dentro do seu projeto de estudos? Né? Nem sempre a leitura tem que ser útil, aliás, quase nunca ela é útil necessariamente, tá? Mas ela muitas vezes serve a algum propósito, que seja diversão, entretenimento, ou a vontade de conhecer alguma coisa específica. Ah, eu quero conhecer mais sobre a cultura de tal país, eu quero conhecer mais sobre, né, a escola de pensamento tal, sobre esse campo aqui da filosofia. Né? Acho que deve servir a algum propósito e a leitura deve ter uma qualidade específica. Né? Você deve ler com um certo grau de aprofundamento, de atenção, né? E não só passar o olho, fazer leitura dinâmica, que sempre, né, não vou nem dizer na maioria das vezes, mas sempre é perda de tempo, né? E, enfim, uma besteira, né? Então, dito isso, feita essa conversa, vamos começar a falar aqui sobre os livros. Mas, claro, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Nogueira. Se você me conhece, meu nome também é Vitor Nogueira. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, peço que você considere se inscrever. Assiste esse vídeo, se você gostar, ali pro final, não esquece de se inscrever, vou te lembrar de novo, vou te cobrar isso. E principalmente, né, se você de fato gosta dos conteúdos aqui do canal, compartilhe com outras pessoas, faça chegar ali em amigos, conhecidos. Isso sempre me ajuda muito. O canal aqui ainda é pequenininho, então cada uma, duas, três pessoas que chegam, interagem, comentam, isso para mim faz total diferença. Todo tipo de engajamento, todo mundo que eu vejo que também é apaixonado por isso que eu sou apaixonado, me faz muito feliz e alimenta muito, né, essa esperança ali que acho que todo mundo que produz conteúdo na internet, né, com o coração aberto, realmente querendo ensinar algo, mostrando um pouco do que sabe. Acho que todo mundo gosta muito disso e eu não sou diferente. Então, né, traga aí novas pessoas para essa nossa comunidade, para essa nossa pequena bolha, que isso realmente é fantástico. Então, dito isso, vamos começar aqui a falar dos livros. Então, o primeiro livro que eu li aqui foi o livro do chá, tá? O autor, ele se chama Kakuzo Okakura, tá? Eu não ia lembrar se eu não lesse, tá? Vocês me perdoem, mas enfim, né, um autor ali do século passado, eu acho que ele nasceu no século XIX ainda, né? O livro é do início do século XX, e enfim, um livro bem interessante, tá? Foi o primeiro do mês, porque eu comecei, na verdade, no mês passado, tá? Ali nos finais de janeiro, ali mais ou menos no dia 25, 26, eu comecei a ler
esse livrinho e eu fui lendo ali um pouquinho todo dia antes de dormir, né? De noite ali, uma leitura bem leve, né? É uma leitura até relaxante e até provocadora em alguns sentidos, né? Foi um livro bom, foi um livro bom. Tá? Acho que se você for pegar para ler ele do início ao fim, assim, de uma vez, né? Você vai ler só ele e essa vai ser a sua leitura principal. Acho que em 1 ou 2 dias você termina, tá? Porque é bem leve, tem um pouco mais de 100 páginas, tá? A diagramação aqui, as letras grandes, enfim, poucas palavras por página, então rapidamente você consegue terminar esse livrinho. E assim, um livro bom, ele fala muito sobre a cultura oriental, né? Assim, o nome, o livro do chá, leva a entender que ele vai falar só sobre chá, mas não, né? Obviamente isso aí é como que o centro balizador, né? É a partir disso que ele desenvolve toda a sua conversa, né? Mas ele fala sobre muito mais do que isso, né? É uma exposição que toca assuntos de religião, né? Ele fala do taoísmo, do budismo, confucionismo, do zen, né? Ele fala sobre questões de arquitetura, das artes orientais, né? E fala muito da questão também da apropriação da cultura ocidental dentro do Japão, dentro da China, né, a abertura que foi feita para essas novas vertentes culturais e como que os orientais estavam aceitando de uma maneira muito aberta, muito passiva, né, essas fontes culturais e estavam se esvaziando dessa expressão que era milenar, né, de tudo que foi legado por gerações e gerações estava sendo substituída pela cultura ocidental, europeia, americana, né? Então ele fala muito sobre isso, sobre retornar a essas fontes ancestrais, a toda a respeitabilidade, a beleza que tem nessas expressões artísticas e culturais do Oriente, né? Então, assim, é muito interessante. Ele fala sobre arquitetura, é muito legal, né? A questão da despreocupação com a simetria, sobre nada poder ser repetido. Então, se tem um vaso de flor, você não vai colocar uma pintura de flor também, porque senão fica algo assim, super saturado, repetitivo, né? Preciso que tenha o efeito da inovação, da surpresa, né? Então também é algo muito simétrico, né? Esses blocões, por exemplo, que a gente encontra ali nas ruas hoje da arquitetura mais moderna, que inclusive é uma coisa, além de ser muito feia, chega a ser até uma falta de respeito com o clima tropical que tem no Brasil, né? Com o calor ali, enfim, viram umas saunas ali dentro, uns blocões de concreto, uma coisa horrorosa, né? Enfim, ele se contraria muito a isso, fala sobre a preocupação de uma expressão mais autêntica, né? Então a falta dessa preocupação simétrica para que haja formas mais específicas que expressem algo, que realmente digam algo, a preocupação com a limpeza, que não é uma limpeza, né, de simplesmente não deixar nenhum um pozinho ali nem nada, né? Ele fala, por exemplo, de um mestre do chá que estava preparando ali toda a cerimônia, né, toda a experiência que é criada, quando estava tudo muito limpinho, ele ficou irritado, ele pegou ali, né, umas folhas, umas flores, jogou no chão, espalhou para que aquilo ganhasse vida, ganhasse significado. Então, todo o sentido que os asiáticos aqui, os orientais, eles criam para todos os âmbitos da vida é muito interessante. A expressão, a filosofia de vida que eles têm de procurar sentido, procurar, né, a abstração que há por trás de cada fenômeno, de cada, né, evento da vida, isso é muito interessante. Como que o cotidiano ele se reveste de muito valor, ele ganha realmente muitos significados, muitas camadas, né? E assim a vida ganha um sentido muito próprio, é muito bonito. Então, por isso é um livro que eu gostei bastante, tá? É uma leitura muito válida, né? Acho que vocês também podem gostar, caso não tenham feito essa leitura ainda. Acho que chega a ser chamado já de um clássico, né? Não é o maior clássico da literatura asiática, mas acho que talvez muitos aqui já conheçam, já tenham feito a leitura. Me digam aí o que vocês acharam para quem já leu. E para quem não leu, espero que tenha sido uma provocação para vocês, porque acho que é um livro bem interessante. Pode agregar um pouquinho aí para seus estudos, talvez diversificar um pouco, caso você nunca tenha lido nessa literatura, essa filosofia oriental, asiática, então acho que é legal. Pois bem, o segundo livro aqui é essa obra-prima, esse livro lindo, maravilhoso, que é O Hobbit, tá? Eu li nessa versão anotada. Na verdade, eu comecei a ler naquela versão mais famosa, mais, né, pequenininha que a gente encontra, com a ilustração do Tolkien ali, com a Montanha Solitária e tudo mais, tá? Mas eu recebi muitas recomendações desse livro aqui, né? A Camila me recomendou essa edição anotada e que bom que me recomendaram, né? Porque realmente muito bom, tem muitas notas, muitas notas, muitas notas. Tem também muitas ilustrações, assim, enfim, é excelente, né? Não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse livrinho aqui. Ele é super grande, tá? Se você for comparar aqui com uma edição, um livro normal, né? Ele é bem maior, ele é quase uma folha A4 aqui nas dimensões, então
muito boa essa edição, acho que agregou ainda mais para as minhas leituras. E assim, gente, essa foi a minha porta de entrada para o universo ali da Terra-média, o universo de Tolkien e da literatura fantástica como um todo, né? Eu sempre li muitos romances, contos, poesia, epopeias, muita filosofia, teologia, mas a parte da literatura fantástica não entrava, né? Não é exatamente um preconceito, mas é algo que eu sempre jogava para depois, né? Porque assim, a gente tem recursos limitados, né? Aquele conceito básico da economia de que desejos são ilimitados, recursos são limitados. Então você precisa fazer uma alocação estratégica desses recursos, né? E um principal insumo da qual a gente dispõe é o nosso tempo. Então a gente tem que saber aonde que a gente vai alocar esse nosso tempo, né? O que que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem? Porque, né, eu sei que eu e vocês, a gente tem, né, que trabalhar, a gente tem que pagar contas, a gente tem que estudar, tem que pegar transporte público, ficar no trânsito, dirigir, o que quer que seja, tem que, né, se relacionar, tem marido, mulher, namorado, filhos, cuidar de pessoas. Então, né, o que sobra para a leitura muitas vezes não é o que a gente gostaria, né? Talvez fazer algo como muitas pessoas já fizeram ali na história, né? De simplesmente se tornar uma pessoa reclusa, estudar, ler 24 horas por dia e viver disso. Né, um eremita, né, uma coisa quase ascética ali, mas num propósito dos estudos. Mas assim, não tem como. Acaba que isso foge exatamente ao que é a nossa ideia de vida mesmo. Né? Se você acredita que você seria feliz assim, você não imagina o quão hediondo não deve ser essa vida, né? Basta ver toda pessoa que se isola, todo o sofrimento que essa pessoa passa, na verdade, é algo muito grande, né? Nossa geração alimentou muito essa idealização da vida isolada, da vida no campo, que eu detesto a cidade, quero simplesmente fugir para o mato e ficar lendo o dia todo. Talvez a vida não seja tão fácil quanto parece, né? Mas enfim, estou falando aqui sobre a alocação do tempo e a questão de que eu sempre deixava a literatura fantástica para depois, isso se dá porque ela não entrava ali dentro do meu projeto de estudos. Então eu falava, eu quero ler esses livros de filosofia, né, na literatura eu quero ler essas epopeias, esses romances, e nunca entrava dentro do meu projeto. E aí, organizando o meu 2026, fazendo, por exemplo, aquele vídeo de 12 livros para 2026, né, eu falei, eu tenho que ler Tolkien. Não importa se a literatura fantástica nunca foi meu maior sonho, meu maior desejo, né, para minha vida de estudos, mas assim, isso tem que entrar. Não tem como eu adiar mais, né? Eu tenho que ler Senhor dos Anéis. Né, eu acredito que eu vou gostar muito, né? E o Hobbit já deu um indício de que sim, eu vou adorar, né? Então, assim, eu falei, não posso adiar mais. Então agora é o momento. Comecei pelo Hobbit, todo mundo me recomendou isso, quase todo mundo, tá? Tem algumas pessoas que falam para já começar pela Sociedade do Anel, que ali você realmente conhece o estilo do Tolkien, que ali que é de fato onde está a raiz do pensamento, né, do Tolkien, do que ele tinha ali como um propósito de escrita, depois ir pro épico ali, pro Silmarillion, né, mas assim, o Hobbit foi meio que um consenso, né, 90% das pessoas falaram, leia o Hobbit primeiro e pois bem, vamos falar um pouquinho sobre como foi essa experiência. Pois então, o Hobbit, já no primeiro capítulo, ele é bastante divertido, né? Toda aquela experiência inusitada, né? Dos anãos que vão chegando, chega um, chega dois, chega três, chega quatro, e o Gandalf não aparece de jeito nenhum. E você fica perdido com aquilo, né? O que tá acontecendo? Tudo bem que eu já tinha assistido os filmes do Hobbit, já assisti os filmes do Senhor dos Anéis, então talvez ali a questão da surpresa, da novidade, seja um pouco menos presente, mas ainda assim é bastante divertido, né? E assim, a escrita inicial, que tem um tom mais infantil, mas que tem toda a preocupação estética, a beleza, né? O canto dos anãos aqui do primeiro capítulo, acho ele belíssimo, né? Para quem sabe ler inglês, possa ler no original, né? Vale muito a pena, inclusive nessa edição, que é traduzida, né? Então é uma edição em português, mas ela coloca esses cantos, a parte da poesia, lírica ali toda, ele coloca o original para que você possa ver realmente como foi proposto por Tolkien, porque traduzir música, poesia é muito difícil, né? Para manter a métrica, a rima, enfim, isso tudo é bastante complexo. Então, se você pode ler no original, é sempre preferível. E assim, é tudo muito bonito, né? É muito agradável, é um universo tão sensível. Assim, eu realmente achei apaixonante. Já no primeiro capítulo tem uma passagem que é tão bonita também, já que a gente está falando aqui só do início, que os anãos estão ali questionando, né, se realmente o Bilbo ele é a pessoa certa, né, o gatuno certo para fazer aqueles serviços. Pô, esse cara parece ser muito medroso,
né? Se dá ali um barulhinho mais alto, ele já tá ali correndo para se esconder, parece ser uma pessoa acomodada, né? O lado bolseiro dele ainda estava muito mais forte, né? Tem essa dialética bolseiro e tuque, né? A parte tuque seria a parte aventureira da família, né? Então a parte bolseiro, que é a parte acomodada, de simplesmente ficar ali, né, num marasmo, tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma aventura. Essa parte era ainda predominante, então as pessoas duvidam da capacidade do Bilbo, mas o Gandalf, né, que eu sei que ele é um Maiar, né, acho que esse é o nome correto, né, eu sei dessa questão meio angélica do Gandalf, eu tenho alguma noção, mas ainda é muito pouco, claro, eu sei que vocês são infinitamente mais conhecidos desse universo que eu, mas assim, eu sei que o Gandalf tem essa questão mais angélica, algo de metafísico no domínio do seu conhecimento, né? Então ele chega a dizer ali do Bilbo que ele tem muito mais capacidade do que todos aqueles anãos imaginam. E mais capacidade do que o próprio Bilbo imagina. Né? Que há algo nele que, na verdade, é muito maior. Ele tem um propósito. Diz muito ali do propósito e do que é a providência divina, do que está ali realmente preparado para aquela pessoa e como que ela é importante para a construção total daquela jornada e também de toda a história da humanidade ali, porque assim, tudo que acontece graças ao Bilbo é muito útil para que os anãos consigam, né, voltar ali para a montanha, né, passar ali por todos os perrengues que eles passam ali, né, naquela mata, né, a Treva Mata, como é traduzido em português, com os trolls, enfim, toda aventura. O Bilbo é extremamente importante, mas para tudo que vai acontecer nos Seus Anéis também, tá? Eu acho que a conversa, por exemplo, com o Gollum, a questão da pena que ele teve do Gollum, né, é algo muito bonito, né, quando ele estava lá preso naqueles túneis, né, dos orcs, né, dos goblins, como são chamados aqui, e ele pega o anel, né, e aí ele consegue fugir, e ele fica com muita pena. Ele poderia ter matado o Gollum naquela hora, mas ele vê o tanto que é desgraçado, miserável aquele bichinho, e aí ele pula por cima do Gollum e foge. Né, e como que isso foi essencial para que tudo no Senhor dos Anéis depois acontecesse. Né, tem uma fala do próprio Gandalf, que tem no filme, eu sei que tem no livro também, né, de que Frodo estava falando que era uma pena, né, o Bilbo não ter matado quando ele pôde o Gollum, e aí o Gandalf fala pena, né, uma pena que ele não matou, mas foi a pena mesmo que fez o Bilbo pular por cima do Gollum, porque ele viu que aquele era um homem que foi totalmente destruído por conta do anel, né, então foi realmente a misericórdia, a compaixão que fez com que o Gollum sobrevivesse e que ele fosse tão essencial para o desdobramento dos eventos do Senhor dos Anéis. Então, assim, é muito interessante como essa conversa da providência se faz presente. Né? Então, lá no primeiro capítulo, no início de tudo ainda, quando Gandalf fala que há algo muito maior que está reservado para o Bilbo, que ele parece ali só um hobbit, né, muito despreparado, muito pouco capacitado para fazer aqueles serviços, que há nele muita capacidade que ninguém ainda consegue imaginar. Né, um conceito aristotélico, né, há uma capacidade em potência, não é em ato ainda, não é atual, não é agora que ele é ali um gatuno exímio capaz de fazer tudo. Mas ele tem a potência, né, a potencialidade, ele pode ser, ele virá a ser, né, se realmente tudo for realizado do modo como deve. Então, né, assim, é muito interessante. O livro é muito divertido, várias passagens são fantásticas, né, a passagem dos trolls, por exemplo, com a linguagem ali, né, num inglês todo errado, né, a tradução aqui para português também fica muito divertido, né, que eles vão conversando ali, aí eles querem comer os anãos, e aí chega o Gandalf para salvar eles, depois tem a passagem toda com o próprio Gollum, né, as charadas que são feitas ali, enfim, também é tudo muito divertido, é tudo muito legal, e é engraçado como tem uma certa evolução, porque o livro vai passando de algo mais ingênuo, mais infantil, e vai cada vez mais tendendo ao épico, ao grandioso, né? Então a batalha final ali, né, com os elfos, com os homens do lago, com os anãos, todo mundo ali se organizando, isso tudo vai tomando um contorno muito épico, vai se tornando muito grandioso, né? E acho que é algo que o próprio C.S. Lewis fala a respeito do Hobbit, né? Numa crítica, não lembro se ele fez uma crítica anônima ou se ele colocou o próprio nome, mas enfim, né? Se não me engano foi ele que falou exatamente isso, sobre o desenvolvimento da narrativa junto com o desenvolvimento do personagem. O que algumas pessoas falam, por exemplo, do Retrato do Artista quando jovem, né, do James Joyce, eu acho que está mais presente aqui. Tá? Acho que o Retrato do Artista quando jovem tem um pouco isso, mas as pessoas exageram, né, pelo fato do Joyce ser tão experimentalista, ter obras tão absurdas como Finnegan's Wake, né, o próprio Ulisses, que é menos absurdo, mas também tem toda aquela complexidade, né, e é um livro tão inovador e tão grandioso, apesar de não ser tão bom quanto falam, a maioria das pessoas que falam que é muito bom nunca leu Ulisses,
mas enfim, as pessoas exageram o retrato do artista quando jovem por ser do mesmo autor, né? E eu acho que isso está muito mais presente no Hobbit até, né? Esse desenvolvimento que é feito junto com os personagens, né? Junto com o Bilbo, que vai cada vez mais, né, se tornando experiente com aquela aventura toda, vai, né, salvando seus companheiros, né, o modo como ele salva todos nos barris, por exemplo, quando eles fogem ali, né, da prisão do rei élfico, que se não me engano ele é o pai do Legolas, não é? Acho que é. Eu posso estar enganado, vocês me digam aí. Mas enfim, eles escapam ali do rei élfico com toda aquela artimanha ali do Bilbo, tudo é muito inteligente, tudo muito legal, então assim, ele vai se desenvolvendo e a narrativa desenvolve junto, né? Eu percebi isso e o livro se torna muito grandioso, né? Bem legal, né? Todas as aparições do Bard, né? Acho que é Bard que ele chama, né? O homem ali que era do vale, mas estava morando lá no lago e é quem mata, né? De fato o Smaug, enfim, as aparições dele são muito legais, né? Às vezes ele tem um tom mais solene, né? Então quando ele vai negociar, a linguagem muda, vira algo até meio um pouquinho mais arcaico, mais jurídico, né? Então assim, a negociação que é feita, achei isso tudo muito legal, tá? É um livro muito bonito, muito profundo, tá? É difícil pensar que isso aqui é um livro infantil, porque ele traz tanta filosofia, né? Ele traz um pensamento metafísico mesmo, esse pensamento sobre a providência, sobre a misericórdia, sobre a caridade, né? Sobre o pecado, o amor, a entrega, a paixão, né? Tudo que é feito pelos amigos, né? E por esse companheirismo, né? O amor que é entregue ali a eles, toda a participação do Gandalf, né, que ao mesmo tempo quer que o Bilbo cresça, mas, por exemplo, na passagem que, né, o Bilbo vai correndo lá atrás dos anãos porque eles já foram embora e ele quer participar da jornada, né, e ele esquece ali os lencinhos de bolso e aí depois aparece o Gandalf com os lencinhos de bolso dele e tudo mais. Enfim, isso tudo é muito legal, tá? É muito bonito, é um baita livro, foi uma experiência fantástica, tá? É um livro nota 10, tá? Eu só não digo que é o melhor que eu li nesse ano, porque nesse ano eu li Orgulho e Preconceito, tá? E eu acho que eu não deveria colocar o Hobbit ainda acima de Orgulho e Preconceito, mas acho que está muito próximo. Os dois são nota 10, tá? Os dois são nota 10. Né? A diferença é que eu acho que Orgulho e Preconceito talvez esteja um pouco ainda acima, né? Mas eu acho que O Senhor dos Anéis tem potencial para desbancar como melhor leitura do ano. Não sei, vamos ver. Mas, pois bem, outra leitura que eu fiz aqui foi o Mojins, tá? Do Jacobsen, essa edição aqui da Beck. Tá? Eu comprei numa promoção ali que meu amigo Lula Vilar, né, fez ali com eles. Eu paguei mais ou menos R$ 200, se eu não me engano. E aquele box completo, um box muito interessante, muito bom. Eu acho que só tinha obras parecidas publicadas aqui do Jacobsen no Brasil pela Kozak, que eu acredito que seja ainda muito mais caro. Então um box, né, bem grande ali, 2 romances, né, muito bonitos, repleto de ilustrações. Veio esse aqui também, de novo também, repleto de ilustrações. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu acho a edição muito, muito legal, muito bonita. Tá? Então por isso eu queria mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui algumas ilustrações. Né? Eu mostrei mais naquele meu vlog de carnaval, então assista lá, acho que aquele vlog ficou super interessante. Tá? Então olha só, vocês veem aqui. Né? Enfim, comprei, achei que valeu muito a pena. Ainda veio um romance ali do Musbrugger também de brinde. Então, basicamente 4 livros, capa dura, super interessantes, muito bons, por R$ 200. Tá? Acho que a promoção não tá mais de pé, mas eu cheguei a comentar com várias pessoas quando teve. Né? Enfim, então eu li aqui alguns contos do livro, não li ele inteiro. Tá? Vocês sabem, de novo, que eu me preocupo assim, pouquíssimo ou nada, na verdade, com essa contabilização, então acho que nunca vai entrar como leitura completa, né? Porque eu nunca vou ler de cabo a rabo um livro como esse. Pode ser que eu leia todos os contos presentes nele, mas isso no decorrer de anos, tá? Porque, né, eu li um conto ali no carnaval, né? Na verdade eu li 2, né? Porque um dia depois que eu terminei de gravar aqueles vlogs eu li mais um. Aí esses dias para trás eu li mais um conto. Então eu vou lendo aos poucos, não tenho pressa, não tenho esse desespero, né? Eu não tenho que prestar contas dessas leituras a ninguém, é algo muito por paixão mesmo. Tá? Acho que muitas vezes os booktubers aqui do YouTube, até eu não acho que eu seja um booktuber, eu não sei se eu entro nessa categoria exatamente, tá? Mas assim, esses booktubers eles são muito preocupados em fazer essas leituras, estão ali desesperados que tem que publicar um vídeo nessa semana, na outra tem que ter outro, não sei o quê. E aí vão acumulando, vão engolindo ali livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros, né? E tem que ler do início ao fim, é aquela coisa desesperada, e acaba sendo uma leitura muito superficial, muito vaga, que não tem o devido respeito ao autor que deveria ter. Então assim, eu não me preocupo com isso, vou lendo aos poucos, leio porque realmente amo muito. Tá? Acho que às vezes essa verdadeira paixão pelo que você faz é algo que falta, tá? Muitas pessoas acabam, né, criando essas obrigações e perdem muito do prazer de algo que é tão prazeroso, de algo que é tão lindo. Tá? Então assim, as leituras que eu estou fazendo aqui são realmente porque eu gosto muito e porque é um grande sentido que eu tenho para minha vida.
né? Então, assim, o Mojins aqui, eu gostei muito desses contos, gostei bastante mesmo. Tá muito bem escritos, bastante sensíveis, bastante simbólicos também. Acho que o simbolismo é muito presente na obra como um todo do Jacobsen. Tá? Então, assim, eles não são muito fáceis, às vezes eu fiquei um pouquinho confuso, tá? Então eu tinha que voltar, ler de novo, né? Parecia que eu estava entendendo errado o que o conto estava dizendo, então não é um conto muito tradicional, não é tão focado na narrativa, na história, mas muito na descrição. Para comparar de novo com o próprio Joyce, que eu fiz referência ao Retrato da Artista quando Jovem, isso aqui me lembrou um pouco do Brinenses, tá? Do próprio James Joyce também, porque assim, é uma preocupação na exposição de algo mais contemplativo, tá? É da existência cotidiana, do ambiente, das pessoas, não tanto na ação em si. Tá, então confesso que gostei bastante, foi uma leitura bacana, tá? Vou lendo ali mais alguns contos, pode ser que em algum momento eu já tenha lido todos eles, né? E aí talvez só nesse momento conte como uma leitura completa, mas acho que eu nunca vou contabilizar isso. E enfim, uma boa experiência, estou gostando bastante do Jacobsen. Agora, outra leitura que eu fiz, né? Cheguei a mostrar aqui para vocês, um livrinho muito fininho, muito pequenininho, do Sêneca, menos de 100 páginas, sendo que tem 3 livros aqui, tá? E assim, eu não sou o maior fã do mundo do Sêneca, acho que às vezes ele é bastante superestimado, mas isso não quer dizer que ele seja ruim, tá? Ser superestimado é uma coisa, ser ruim é outra totalmente diferente, tá? O Sêneca é realmente muito bom escritor, né? Ele traz ali com o estoicismo talvez o ponto máximo, tá? Acho que é acima, por exemplo, de um Marco Aurélio, tá? O Sêneca realmente acho que é o mais talentoso de todos eles, né? A sua biografia também é algo um tanto curioso, né? É engraçado que Sêneca aparece, por exemplo, no Covardes, ele é bem pouco acionado ali, ele é bem tosquinho, para ser bastante sincero, até porque acho que ele já estava bem idoso ali, realmente a idade, né, mais avançada do Sêneca já estava cada vez mais se distanciando ali, né, de Nero e tudo mais, e enfim, foi sendo jogado para o lado. Mas falando aqui da obra em si, é uma leitura boa, é uma leitura agradável. Para quem ainda não lê filosofia, não teve tanto contato, é uma boa porta de entrada, porque é um livro fácil, tá? Então você pode comprar esse livrinho aqui e ler com bastante tranquilidade, tá? É diferente de ler um romance, de ler ficção, porque é não ficção, é algo que tem uma dinâmica distinta, mas ainda assim é bem tranquilo, tá? É sobre adaptar-se, né? Acho que rapidamente você se habitua ao estilo de escrita e ao estilo de exposição, porque não tem um personagem fictício, não tem uma narrativa, é simplesmente uma exposição constante de ideias, né, escrito aqui como uma carta, né, tem um estilo um tanto ensaístico, né, não é tão dogmático, tão bem estruturado, é um pouco mais livre, então parece um pouco um ensaio, né, e às vezes ele pode se desprender um pouco do assunto inicial, pode, né, dar uma divagada sobre outras questões, mas no geral ele sempre vai, né, buscar construir em você uma ideia de uma certa resiliência, uma força interior, né, uma disposição para enfrentar as situações da vida, né? Por exemplo, aqui no primeiro livro, em que o Sêneca fala sobre a providência, ele procura defender, vamos lembrar que ele não é cristão aqui, tá, gente? Mas há uma aproximação muito grande do que a moralidade cristã, por exemplo, impõe, né? Assim, a leitura de Sêneca, independente da religiosidade, ela é muito proveitosa, eu acho importante fazer essa distinção, tá? E quando ele fala, por exemplo, da providência, ele diz muito que, por mais que pareça que aconteça muito mal às pessoas boas, na verdade isso tem um propósito muito específico, tá? E há uma finalidade em cima de tudo aquilo que acontece, né? Não é um simples acaso, mas muitas vezes o mal acontece em uma certa pessoa porque ela é capaz de suportar aquele mal, né? E aquele mal vai, na verdade, torná-la mais dura, mais rígida, né? E muito mais fortalecida, né? Porque é diante do fracasso que vem o aprendizado, que vem o fortalecimento, tá? Então, uma pessoa que nunca teve tribulações na vida, talvez, né, como diz o Sêneca aqui, é porque, né, os deuses, né, as pessoas ali, a divindade, que seria o termo mais correto para dizer aqui de Sêneca, né, a divindade, ela simplesmente entende que aquela pessoa é incapaz de suportar aquelas tribulações. Ela não consegue passar por uma provação muito grande, né? Então ela simplesmente não dá nenhuma, porque não é um inimigo digno, entre aspas, né? Então é assim que ele interpreta em grande parte o porquê acontecem coisas más a pessoas boas, né? Então é uma espécie de provação, né? Na verdade é bom que isso aconteça para que a pessoa possa se fortalecer, né? Possa se engrandecer e se dignificar diante das superações, né? Então, né, é algo bastante interessante, como ele coloca aqui. Sobre a vida feliz, ele fala muito também da influência do pensamento popular, né? Algo muito dito, por exemplo, no Criton de Platão,
Acho que a gente não deve se importar tanto com o que a maioria pensa, porque a maioria normalmente está errada, né? Em uma sociedade doente, você ser uma pessoa um pouco excluída, né, um pouquinho ali solitária, por assim dizer, mostra que você está fugindo um pouco a essa doença social, né? Então, assim, você não está tão inserido nos hábitos mais praticados, por assim dizer, mostra, na verdade, muito mais uma saúde, né, e um caminho correto a seguir. Né? Não quer dizer que você tem que ser contrário a todo mundo, um monge eremita, né, um futuro profeta asceta, coisa do tipo, mas né, você seguir o seu próprio caminho, entender o seu propósito é o principal que se deve buscar. Né? Buscar o bem, a conduta que visa exatamente esse itinerário do que é o fim último, né? Do que é a sua realização, o caminho moral. Né? Então isso é bastante interessante. A gente pode dizer, por exemplo, utilizando uma citação de Platão, do Críton, né? Que se você está com um problema físico, vamos supor que você está com um problema no joelho, você vai seguir o que a maioria das pessoas te diz que você deve fazer, né, ali para o seu joelho, vai abrir uma votação popular, todo mundo vai comparecer às urnas, o que o Vitor deve fazer para melhorar o joelho dele. Ou então você vai num médico especializado, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, que entende daquele assunto, né, que realmente pode te agregar, te dar bons conselhos, te dizer o que é realmente a verdade, ou a verdade conhecida, pelo menos, né, no campo da ciência, que constantemente se renova pelo próprio método científico, mas assim, o que é que se tem de domínio daquilo mais técnico possível para resolver o seu problema. Quem que você vai escutar? Né, vai ser o médico ou vai ser a maioria? Você vai escutar o médico. Né, a opinião da maioria não importa tanto. Né, você tem que seguir realmente o que é a verdade, o bem. Né, e aqui no sentido moral, né, é exatamente isso. Qual é a sua felicidade? Não é a felicidade da maioria. Né, a maioria, na verdade, é infeliz e procura com pequenas distrações esquecer-se da sua própria miséria. Né, então, seguir o caminho do bem que a maioria te impõe, muitas vezes é uma espécie de mutilação, né, uma autodestruição que deve ser evitada. Né, então, muito interessante. Tá, mais uma leitura ali pro mês, bacana, para quem ainda tem pouco domínio da filosofia. Acho que é uma boa recomendação, mas, sinceramente, não é a filosofia mais profunda, a melhor filosofia da qual a gente pode dizer, que realmente Sêneca está muito longe de um Aristóteles, está muito longe de um Platão, tá? Mas eu acho que ainda assim é bem proveitoso. Então, assim, não se poupe de ler obras como essa, não sinta vergonha, mas também procure ler outras que eu acho que podem aprofundar ainda mais nesse seu estudo. Agora, outra obra, nessa aqui, que foi uma ideia para a minha quaresma, é a Filoteia de São Francisco de Sales. Tá, enfim, ótima leitura que eu estou fazendo, né? Gosto muito de São Francisco de Sales. Esse aqui, né, é um livro também que te ajuda muito na vida prática, né, no caminho de santidade, né, na procura ali das virtudes. Fala muito sobre a prática de oração, como orar, né, dá muitas dicas, né? E aqui é um santo e um doutor, né? Então é uma pessoa que ao mesmo tempo que pode, né, nos dar dicas porque viveu aquilo, ele também é capaz de nos orientar porque ele tem uma inteligência que é fenomenal, uma escrita muito boa, né? Então um livro muito bom. Tá? Já tinha assistido um curso sobre a Filoteia, mas eu nunca tinha lido ela de cabo a rabo, então estou me propondo a ler ela na minha quaresma. Tá? Tem essa ediçãozinha de bolsa aqui da editora Vozes. Tá? Tô vendo se eu pego emprestado com a Camila na edição da minha biblioteca católica, que acredito que seja ainda melhor, deve vir com nota e tudo mais. Então, né, estou lendo. É basicamente dividir, né, a quantidade de páginas que tem aqui no livro por 40. Né? Então eu tenho aqui um pouco mais de 500 páginas, então eu vou ler ali umas 12 páginas por dia, por ali, que desse modo, exatamente ao fim da quaresma, vou ter terminado toda essa leitura. Tá? Então essa aqui é mais uma, né? Eu ainda não li tanto, porque a gente, de certo modo, ainda está no início aqui da quaresma, ainda falta bastante coisa. Né? Então ainda estou, né, em menos da metade da leitura, mas sim, estou gostando muito, viu? Outra obra de filosofia que eu li, uma leitura super rápida, coisa de um dia, foi o Protágoras, que eu tenho nessa edição física aqui da Edipro. Tá, eu também gosto de ler no Kindle, eu tenho ali na tradução, por exemplo, do Carlos Alberto Nunes, né, enfim, outras traduções que também são boas para ler. Normalmente, obras de Platão eu leio mais de uma vez. Tá, inclusive, acho que Protágoras deve ser a terceira ou quarta vez que eu leio. Né, então, enfim, acho que é dos livros gerais do Platão não é dos melhores, tá? O Platão ele tem ali uma certa diferença de qualidade de obras que é muito notável. Né? Existe, por exemplo, um Fédon que está muito lá em cima, o Protágoras está bem mais abaixo. Mas ainda assim é uma discussão bacana que é feita aqui, sempre muito bem escrita, a capacidade poética, né, e a dimensão do pensamento de Platão é uma coisa que é fantástica, né? Aqui no Protágoras ele discute principalmente sobre o ensino da virtude, né? Porque o Protágoras era um sofista, né? Então ele era pago para ensinar as pessoas,
né, a serem melhores de alguma medida, e acaba que isso é muito vago, né, quando se pergunta ali quem que era Hipócrates, que era a pessoa com quem, eu não vou lembrar agora com quem que o Platão, né, no caso o Sócrates, que é o interlocutor, com quem que ele estava conversando, mas enfim, era um menino jovem que queria ser ensinado ali pelos sofistas para discursar melhor, para ser uma pessoa melhor, ter mais conhecimentos, não sei o quê, e aí o Sócrates questiona muito isso, mas você vai ser melhor por quê? Né, o que que esse tal de Protágoras, o que que esse sofista tem para te ensinar? Né, será que realmente ele é capaz disso? Né, as virtudes que ele está se propondo a ensinar, será que elas são ensináveis? Será que é possível aprender por meio do discurso, da verbalização? Na verdade, é que os sofistas são em grande parte uns charlatões mesmo, né? Eles têm ali muita capacidade retórica, mas pouco domínio daquilo que é absoluto, o universal, o bem com B maiúsculo, né? Aquilo que é a verdade plena absoluta. Né? Eles são muito volúveis, são muito entregues a algo que não é absoluto, mas é efêmero. Então eles falam o que você quer ouvir. Né, o que é melhor para cada ocasião, para cada situação. Né? Os advogados são enquadrados como sofistas por conta disso. Né? Eles podem defender qualquer parte, independente do que é a verdade em si. Eles vão defender aquilo que estão pagando. Né? Eu falo isso enquanto pessoa que é formada em direito, tá? Tudo. Então, né, não é como se eu estivesse atacando aqui uma outra classe ou coisa do tipo, mas aí eu falo, né, com domínio, com lugar de fala. Né? Então, assim, essa briga com os sofistas é algo muito presente nas conversas de Platão, porque ele procura o absoluto, ele procura o universal. Né? E a virtude, né, a prática do bem, é em grande parte o caminho para o universal, o caminho para o absoluto. Né? Então é muito interessante, por isso a discussão a respeito da capacidade de se ensinar as virtudes é bem bacana. Por isso que eu quis ler o Protágoras nesse mês. Tá? Acho que agora eu vou ler mais uns 2 ou 3 livros do Platão. Em março, pretendo gravar alguns vídeos sobre ele. Já tem alguns vídeos sobre Platão aqui no canal, mas eles estão um pouquinho ruins, né? O vídeo sobre apologia tá horroroso, né? A qualidade ali da filmagem tá péssima. Talvez eu regrave, mas quero gravar alguns vídeos novos também aí de Platão, né? Queria em algum momento chegar ali pelo menos até a República, que eu acho que ali tem uma discussão fantástica que a gente pode empreender, né? Como eu já estudei muito Platão, já fiz muitas leituras ali, também de comentadores, estudiosos e principalmente da obra original, então acho que eu posso passar algumas coisinhas aí para vocês. Pois bem, próximo livro agora, A Insustentável Leveza do Ser. Pois bem, A Insustentável Leveza do Ser não é um livro que eu terminei, tá? Eu li pouco, tá? E eu li ele em poucos dias, na verdade. Tá, assim, eu li basicamente a primeira e a segunda parte em 3 dias, né? Então, o resto todo eu ainda não li porque eu não peguei para ler, né? Assim, não tá sendo uma leitura excelente, mas também não é ruim, tá? Acho que tem muitas discussões a serem feitas aqui. É um livro que tem sua densidade, tá? Não é a filosofia mais profunda do mundo, como algumas pessoas me falaram, tá? Eu fiquei um pouquinho decepcionado com relação a isso, mas eu acho que sim, ele tem uma boa profundidade e tem um bom nível de discussão aqui, tá? É um livro que não é ruim, né? Eu diria que o pouco que eu li dá mais ou menos uma nota 7,5, uma nota 8, né? Eu não gosto muito de dar nota para livros, mas assim, acho que esse já é um valor justo, porque ele é bem escrito, não é o mais bem escrito que eu já li na vida. Então, por exemplo, toda a discussão do primeiro capítulo a respeito do eterno retorno, né, essa conversa que engloba a responsabilidade pelos atos, né, em uma dialética contraposta ali do eterno retorno ou da inexistência do eterno retorno. Porque, afinal de contas, se tudo se repete infinitamente e retorna sempre ao mesmo estado, cada ação tem um peso muito grande. Aquilo tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, muito bem realizado para que ganhe sentido, porque senão você vai ter que eternamente repetir algo que é um despropósito, algo que é um absurdo. Né? Em compensação, se tudo que você vive uma vez só, é como se não valesse nada. Né? E é interessante porque já no início da terceira parte, se eu não me engano, não, da segunda parte, no início da segunda parte, né, o Milan Kundera ele fala que todos os personagens ali são fictícios, eles não se pretendem reais, eles são fictícios e pensados ficticiamente. Tá? E ele fala que, por exemplo, o personagem do Thomas foi pensado com base nessa frase, né, de que uma vez é como se fosse zero, é como se fosse nada. Porque se tudo aquilo que você vive é a primeira vez, você não tem um devido conhecimento de causa e efeito. Você não sabe o que aquilo realmente vai ocasionar. Você não sabe se aquilo é bom ou mal, se aquilo é certo ou errado. Né? Porque é a primeira vez e aquilo nunca mais vai se repetir. Então se torna muito leve, se torna algo, né, que não tem realmente esse sentido do peso. Ele não tem realmente a significação completa que teria um ato que se repete infinitamente. Né? Então o personagem Thomas foi pensado com base nisso.
Se a vida é vivida uma única vez e não existe o eterno retorno, tudo é muito leve, né? Tudo se torna entregue em uma medida ao cinismo, né? Então é bem interessante, é uma discussão profunda, é uma discussão legal. Mas, assim, o modo como tudo isso aqui é feito, às vezes é um pouquinho chatinho, tá? E, assim, não me incomoda que o livro não tem grandes acontecimentos, tá? Vários dos meus livros preferidos são livros monótonos, tá? Eu amo, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, e é um livro que basicamente não tem ação. É um livro que ele é grande parte centrado no aprofundamento máximo de todos os eventos da vida, de todos os acontecimentos, das repercussões psicológicas de tudo aquilo que acontece. Então, ele se volta muito ao interior do personagem, ao entendimento dos fenômenos, tá? Então não é o que me incomoda. Mas ainda assim, o modo como é feito aqui no Milan Kundera às vezes me incomoda um pouquinho, tá? A segunda parte eu confesso que eu gostei mais, tá? A gente acompanha ali a Teresa, tá? E é interessante como é retomado às vezes algumas coisas da primeira parte, de maneira inteligente. Por exemplo, os sonhos que a Teresa tem, que ela tá, por exemplo, andando ao redor de uma piscina nua, dançando com outras várias mulheres, né, que mostra muito da performance que as mulheres têm que fazer pro Thomas, né, da própria Teresa, que é sua mulher, mas também as amantes todas, né, e como que ele tá ali como um juiz matando as pessoas que não performam bem, né, isso é retomado do ponto de vista da Teresa com uma citação breve entre aspas ali, né, então acho que é um método inteligente utilizado por uma pessoa que obviamente tem talento literário, tem domínio dos recursos que utiliza, né? O Kundera com certeza era um belo escritor com boa capacidade, tá? Então assim, acho que isso é bem feito, né? Toda a visão que a gente tem dos acasos, né? A questão de que Thomas considera os acasos como algo que diminui muito o seu amor, né? Ela pensa, poxa, né, se não fosse uma série de pequenos fatos muito eventuais, eu nunca teria conhecido essa Teresa, eu nunca teria me casado com ela, e isso nunca existiria, né? Então, nosso amor, na verdade, é algo aleatório, sem grande valor, né? Enquanto isso, a Teresa, ela enxerga ao contrário. Ela fala, foram tantas questões tão sutis que, né, se englobaram ali para que o amor acontecesse, que isso mostra, na verdade, o valor que ele tem, porque ele dependeu de muitas circunstâncias específicas para que ele acontecesse, né? Então aí tá a beleza. Ela fala como se pousasse sobre os ombros dela os passarinhos, né, de São Francisco de Assis, né? Então a questão do acaso para ela tem muito valor. E a questão toda que ela fala de corpo e alma, apesar de eu achar que é um pouquinho tosco aqui no livro, né, assim, o modo como é tratado, né, o corpo dela, né, como a expressão última da alma, essa expressão física, né, ela vê ali no rosto, né, realmente essa capacidade de uma significação metafísica, ela quer se tornar uma pessoa única, irrepetível, incomparável, né, que ela seja respeitada enquanto indivíduo, né, separado de todos os outros, que é inconfundível, né, isso é interessante, mas acho que o modo como é escrito nessa confusão de corpo e alma poderia ser melhor trabalhado, né, mas enfim, ainda assim é interessante, né, colocado em contraponto à mãe da Teresa, né, que desprezava o próprio corpo, né, porque era uma mulher frustrada, né, que se tornou velha e feia, né, e aí ela fazia todo tipo de atrocidade social, né, peidava na frente dos outros, tirava a dentadura, andava nua pela casa para todo mundo ver, né, um desrespeito com o próprio corpo mesmo, um despudor, né, que incomodava muito Teresa, que foi no caminho contrário e foge da mãe por conta disso, né, porque valorizava muito o próprio corpo, defendia muito a sua nudez e tudo mais, enfim, isso é até interessante, mas dentro dessa realidade social depravada e esquisita aqui do mundo do Kundera, que não é muito diferente do nosso mundo também, né, vamos ser sinceros, né, mas pensar que sob esse ponto de vista ela vai e visita, por exemplo, né, a amante do seu marido e faz um ensaio nu, né, um nu artístico ali, é algo muito bizarro, mas ainda assim é dentro dos limites aqui da literatura e da ficção, né, acho que ainda é interessante de ser lido, né, assim como recurso literário, como construção hipotética, né, dessa filosofia que se encaixa dentro da vida. Então, assim, não é ruim, né? Eu fiz aqui algumas críticas, eu disse que não é tudo aquilo que eu imaginava, porque eu imaginava muito, tá? Se todo mundo falasse que era um livrinho meia boca, um pouco ruinzinho, e eu lesse tudo que eu li, eu acharia um baita livro, um livro muito bom. Mas considerando que todo mundo sempre me elogiou tanto como um livro fantástico, um livro muito bom, né, eu ainda sigo um pouquinho decepcionado. Acho que por isso que eu não segui tanto com a minha leitura. Tá? Eu li só as duas primeiras partes e não segui tanto por uma certa falta de motivação, de uma empolgação, né? Não estava tão engajado com essa leitura. Mas sim, vou acabar, vou terminar em março, tá? E vou ver se gravo algum vídeo a respeito. Então, por enquanto, não é um livro ruim, só um pouquinho decepcionante. Outro livro que eu estou lendo aqui, um livro de poesias, é esse aqui, do Percy Shelley, tá? A recomendação do Pietro, tá muito bom, muito boa as poesias.
Não li tantas assim, devo ter lido ali uma ou duas dúzias, nada realmente muito grande aqui, mas gostei bastante, né? Estou lendo, é um livro na original, tá? Assim, sempre que eu posso ler poesia na língua original, eu prefiro, se eu tiver domínio, né, da língua, é o que eu faço, porque traduzir poesia é basicamente impossível, né? Então, assim, se você quer realmente conhecer o propósito inicial do autor e o que é realmente a sua poesia, é sempre bom ler no inglês, se é um autor inglês ou americano, ler no francês, no italiano, né? Então, assim, ter o domínio de muitas línguas é muito bom quando você gosta de literatura, porque ali é realmente onde está a construção e a ideia original do autor. E, pois bem, algumas poesias muito boas aqui, a mais famosa é Ozymandias. Inclusive, eu acho que é a poesia que em alguma medida motivou, né, deu ali uma ideia geral para Breaking Bad, né, uma das séries mais famosas da modernidade, né, e eu gosto muito de Breaking Bad, tá? Eu acho uma baita série também, gosto muito. E eu gosto mais de Better Call Saul. Better Call Saul é minha série preferida, eu gosto muito de Better Call Saul. Tá? Seria a série que vem antes, né? Foi publicada depois, mas ela, né, em questão de história, vem antes de Breaking Bad, conta a história do advogado Saul. A atuação da Rhea Seehorn ali, né, como Kim Wexler é muito, 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 muito boa. Mas enfim, eu ia dizendo, acho que Ozymandias é o poema que motivou, que deu a ideia central, basilar, que, né, estruturou a série Breaking Bad. Inclusive, o episódio mais bem avaliado da história do IMDb é Ozymandias, que é o nome do poema aqui do Percy Shelley, né? Acho que é o penúltimo, antepenúltimo episódio de Breaking Bad. Tá um episódio super marcante ali mesmo. Acho que é o único com certo número de avaliações, mais de não sei quantas mil, né, que tem nota 10, né, é o único, 10.0 mesmo, não é nem 9.9, 9.8, é 10 mesmo, né, então motivado aqui por conta do poema do Percy Shelley, né, poesia aqui do período georgiano, regencial, a gente falou sobre isso falando ali a respeito da Jane Austen. O Percy Shelley, para quem não sabe, talvez esteja imaginando esse sobrenome aí, Shelley, já escutei em algum lugar, ele é marido da Mary Shelley, né, a que escreveu Frankenstein, né? Então, assim, a mulher é muito mais famosa do que o marido, né? Realmente a maior realização literária foi ali o Frankenstein, logicamente, né? Mesmo Ozymandias, né? Qualquer poesia que do Percy Shelley não chega nem perto dessa obra fantástica ali do terror, mas ainda assim muito bom, um grande poeta, né? Acho que entra dentro desse romantismo, não sou o maior especialista nessas escolas, mas acho que ele entra ali junto com o Lord Byron na mesma época e tudo mais, então realmente muito interessante. Gostei muito dos poemas contidos aqui, né? Vou continuar lendo, já li alguns, né? Acho que se juntar tudo deve dar umas 30 páginas, talvez 40 páginas, não foi tanta coisa assim, mas queria mencionar com vocês, acho que entra dentro das leituras, é mais um tipo de livro que eu acho que eu nunca vou ler a primeira, a última página, nunca vai entrar como aquela leitura tradicional que as pessoas fazem, e não é um livro para ser lido assim, sabe? É um livro de poesia de 800 páginas, ninguém deve ler, ninguém vai ler do início ao fim. Ninguém vai pegar um dicionário e ler da primeira palavra, né, do A até o Z, né, de maneira consecutiva. É muito mais algo de consulta e aqui é muito mais algo de uma leitura contemplativa, mais imediata, e não esse projeto de vou ler do início ao fim. Tá? Eu tive experiências péssimas quando eu fui pegar, né, essas obras de poesia densas e longas e ler do início ao fim. Eu fiz isso, por exemplo, com Olavo Bilac, que é o príncipe ali da poesia brasileira, né, e é um grande poeta, eu gosto dele, mas a minha experiência lendo ali, né, uma organização de quase todos os poemas dele, do início ao fim, foi horrível. Foi uma coisa extremamente desgastante, né, foi uma experiência realmente que eu não desejo a ninguém. Né, se você pegasse ali um Via Láctea, vou ler um pouquinho aqui, um pouco ali, ler alguns poemas, tudo bem, é uma baita experiência. Agora, pegar para ler 500 páginas de poesia consecutiva é horrível, perde totalmente o propósito da experiência, né, a profundidade, a beleza, né, a transcendência que nos leva à poesia, isso tudo se perde, se torna algo maçante e repetitivo. Né? Então, enfim, nunca vou fazer uma leitura assim de um livro como esse, mas vou sempre lendo aos pouquinhos, né, e está sendo uma boa experiência. E pois bem, chegando aqui agora realmente a parte mais religiosa, eu falei aqui da Filoteia, mas o número de leituras que eu fiz aqui no meu estudo da Bíblia, né, que é o meu grande propósito de vida, né, a minha grande leitura, meu grande estudo é com relação a esse livrinho aqui, né, a Bíblia Sagrada, né, e assim, muitas leituras, muitos estudos foram feitos aqui, não vou comentar todos, porque como eu disse, basicamente nenhum foi do início ao fim, foram muitas consultas pontuais, tá? São dezenas e dezenas de obras que são consultadas nesse meu estudo, nesse meu
aprofundamento de cada capítulo, de cada versículo quase, né? Então, não vou comentar todos, mas posso comentar alguns em especial que eu acho que merecem ser comentados, né? Eu estou me aprofundando agora no Êxodo, né? Minha releitura ali do Pentateuco, né? O de Gênesis demorou basicamente uns 3 meses, né? O do Êxodo agora eu parei ali mais ou menos em Êxodo 23, 24 por ali, tá me demorando muito no Decálogo, né? Na lei de Moisés, né, especialmente na parte moral. A parte cerimonial, ritualística, né, naturalmente é uma leitura mais rápida, né, menos aprofundada, mas agora tudo que toca ali o decálogo exige um aprofundamento muito grande. É acompanhado, por exemplo, da leitura do Sermão da Montanha, de Mateus, né, ali, né, com toda essa leitura conjunta, né, a leitura do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, que é o modo como, né, eu faço e como, né, sempre se orienta aos cristãos, né. Então a leitura de Mateus é muito importante, Lucas também, né, a carta aos Gálatas também é extremamente importante para a compreensão da lei, dessa renovação ali em Cristo, né. Então assim, esse meu aprofundamento está sendo feito, né, ali no mês de fevereiro e vai continuar sendo feito em março. Tá uma leitura super densa, uma parte complicada, complexa e que exige muito aprofundamento, tá? Por exemplo, a parte da teologia moral, uma obra que eu estou utilizando, deixa eu pegar ela aqui porque são 3 volumes, é um pouquinho difícil de manusear. E a obra em questão é essa aqui, tá? Teologia Moral para Leigos, do padre Antônio Royo Marim, tá? É gigantesco, são 3 volumes. Eu estou com o volume 1 e 2, 2 e 3, perdão, aqui. O volume 1 eu estava lendo mais cedo, não trouxe ele aqui para gravação, mas são 3 volumes, cada um com coisa de umas 1000 páginas, tá? Né? Então, assim, muito extenso, muito longo, muito aprofundado. Não vou ler da primeira à última página mais uma vez, né? Vou lendo capítulos ali que importam ao meu estudo, mas ainda assim vou ler centenas de páginas. É uma leitura demorada, uma leitura que vai sendo acompanhada de outras pesquisas, de muita anotação, de muito estudo, né? Então, assim, esse aqui é só um dos apoios teóricos aqui que eu tenho para o meu aprofundamento, tá? E, enfim, ele serve exatamente a isso que eu disse, é o propósito da minha leitura. Para que ela serve? Não é para eu contabilizar. Olha só, li 3 livros. Em tese é um livro, né? Se eu for ler os 3 volumes, seria uma leitura. Teria que ler 3.000 páginas para contabilizar uma leitura, né? E páginas de teologia densa, uma coisa complexa, né? Um estilo ali do tomismo, né? Da escolástica. Então, né, que é bastante condensado, é muito longo porque é muito aprofundado, é muito denso, é muito extenso, né? Ele trata de muitos assuntos. Agora, assim, ele é de certo modo até conciso, é sucinto, né? Ele não é tão prolixo. Ele é grande porque realmente é muita coisa, é muita coisa, né? Por isso acaba sendo uma leitura super demorada. Para quem já leu, por exemplo, Aristóteles, é mais ou menos no mesmo estilo de exposição, algo científico ali, né? Então é uma leitura que normalmente é cansativa, é maçante, desgastante, mas é muito boa, é muito proveitosa, né? Muito frutuosa. Por isso eu acho que é fantástico, né? O Marim aqui, né? Antônio Royo Marim, acho que é um verdadeiro exemplo de estudo da, né, filosofia e teologia tomista. Então, né, a aplicabilidade é muito interessante. A própria Suma Teológica serve também muito para mim. Vocês sabem que eu adoro a Suma Teológica, gosto muito de São Tomás de Aquino. Tá? Para quem diz, a Idade Média, período das trevas, religião, não sei o que, gente, leiam São Tomás de Aquino. Leiam São Tomás de Aquino. Uma das maiores mentes que já teve na história de toda a humanidade. É um homem brilhante, fantástico, né? Assim, cada livro dele é uma coisa extraordinária, como nunca foi escrito antes. Tá? É algo muito brilhante, muito bom, muito fantástico. Tá? Então é mais uma pessoa que me serve. Tá? Posso sugerir também, no estudo dos 10 Mandamentos, um sermão do Santo Agostinho, que eu li também, que é o sermão do Saltério de 10 Cordas. Acho que é o sermão 9 que vocês podem encontrar. Né? Enfim, muito bonito, muito legal também. Ele fala muito de questões que envolvem, por exemplo, sexo, principalmente criticando os homens. É muito interessante, porque vamos lembrar que Santo Agostinho é do século IV, né? Ele é muito antigo, ele é de quase 1600 anos atrás. Tá? As pessoas colocam, por exemplo, Santo Agostinho e pulam para São Tomás de Aquino. Tem 1000 anos de diferença entre um e outro, quase isso, né? 800 anos por ali. Vocês estão muito longe um do outro, muito longe, mas muito longe mesmo. Tá? A gente está mais perto de São Tomás de Aquino do que São Tomás de Aquino estava de Santo Agostinho. Então, assim, é uma distância descomunal, é muita coisa. Então, assim, Santo Agostinho é super antigo. E ele, lá na época, estava falando de uma certa hipocrisia, né, nos costumes da sociedade, que eram muito rigorosos
com a questão da castidade para as mulheres, né, que tinham que manter a virgindade, né, ter essa relação com o marido ali uma vez na vida, né, exclusivamente para aquilo, enquanto os homens eram totalmente desregrados, né, tinham amantes, né, faziam sexo com servas, escravas, né, assim, todo tipo de adultério que vocês podem imaginar, eles praticavam, aí, depois eu confesso, tá tudo bem, enfim. É um costume socialmente aceito. Ele fala, não, de jeito nenhum, você tem que ser tão casto quanto sua mulher, deixa de ser hipócrita, cria vergonha na cara, né, assim, as palavras dele são duras mesmo, ele fala, de jeito nenhum, né, os homens têm que ser fiéis às suas esposas definitivamente, né, assim como Cristo foi fiel à sua igreja, né, assim, é um amor, né, a questão, né, que é uma entrega mútua, né, essa união que é feita entre as duas almas, então é um compromisso muito forte que deve ser assumido, e ele é muito crítico com relação a isso, né, você não pode sucumbir diante disso, né, e ele fala ali com os maridos, imagina uma provocação dessa, né, no ano 300, 350, 400 por ali, ele falou, olha, você gostaria, né, assim, que você fala, não, mas eu tô com a minha serva, uma pessoa de casa, eu conheço ela, não sei o que, então você gostaria que sua esposa falasse que ela tá fazendo sexo ali com o servo, né, com o escravo, não sei o que, mas não, mas tudo bem, pode, né, não, você vai achar um absurdo, né, então também é um absurdo seu, deixa de ser hipócrita, cria vergonha na cara, né, então, assim, palavras fenomenais. Fala muito da questão do dinheiro também, né? Ele fala, eu escuto muito aqui, né, de pessoas realmente religiosas, crentes e tudo mais, que vão acumulando muito dinheiro, acumulando, acumulando, e pensam só nisso e dão uma justificativa de que, é para os meus filhos, não sei o quê. E assim, né, aconteceu, né, seu bisavô juntou muito dinheiro pensando no seu avô, que foi pensando no seu pai, que pensou em você, agora você vai pensar no seu filho, e todo mundo vai só juntando dinheiro e vocês nunca fazem nada de bom na vida, só ficam ali acumulando e pensando em meios materiais e se esquecem realmente do tesouro espiritual que há na além-vida, né, que há no céu, né? Então, né, o grande ensinamento cristão, né, de que, né, onde está seu coração, ali está seu tesouro, né? Então, né, a crítica que ele faz ali é muito bonita, é muito fantástica, né? Eu acho que é um belo sermão, então, o sermão do saltério de 10 cordas, tá? Ele fala da questão das 10 cordas como os 10 mandamentos, ele divide, né, em duas partes, né, os 3 primeiros mandamentos como, né, amar a Deus e os 7 outros mandamentos como amar ao próximo, né? E tudo dentro da ideia da caridade, né, universal. Então, muito bonito, um belo sermão também. É mais uma leitura que eu fiz. Enfim, fiz várias outras ali no decorrer do mês para aprofundar nesses meus estudos. Né? Se vocês gostarem desse tipo de leitura, desse tipo de comentário, falem aí nos comentários, porque aí eu posso adicionar, né, na leitura de março, na leitura de abril, posso comentar mais sobre eles, mas não queria comentar de todos aqui, porque já está ficando um vídeo longo. Né? Eu ainda queria comentar com vocês a respeito de pelo menos mais uma expressão artística que não seja literária, então, né, não vou me aprofundar mais tanto nisso, mas fica as recomendações, são obras realmente maravilhosas que tem aí para serem sugeridas, tá? Então, vamos comentar aqui para fechar uma sugestão de filme, e eu vou falar aqui uma sugestão de uma expressão artística arquitetônica, tá? Que eu acho muito linda. Pois bem, na arquitetura, eu queria muito que vocês vissem a igreja de Chartres, né, Chartres. A gente tinha uma igreja maravilhosa. Tá, eu parei ali algum tempo para ficar vendo os vitrais dela na internet, infelizmente, não pude fazer uma viagem para a França para ver essa coisa maravilhosa, mas gente, né, parem um pouquinho, vejam esses vitrais, que coisa maravilhosa. Acho que são o auge, né, de todos os vitrais ali da história da humanidade, né, uma coisa maravilhosa, inclusive, né, foi criado, salvo engano, uma cor chamada Azul Chartres, né, por conta desses vitrais dessa igreja. Né, acho muito lindo, muito, 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 muito maravilhoso. Realmente acho que uma das igrejas mais bonitas do mundo, em grande parte por conta dos seus vitrais. Talvez passe a própria Notre Dame de Paris por conta desses vitrais, né? Notre Dame que é o auge do gótico, não só o gótico francês, mas mundial mesmo, universal de tudo que foi produzido. Né? A Notre Dame é realmente algo, um expoente muito maravilhoso, muito fantástico, mas assim, esses vitrais, gente, é uma coisa maravilhosa. Então, né, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, contemplassem, vissem a beleza que é isso. Né? Com relação a filmes, eu vi um filme lindo, mas lindo, 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 lindo esse mês, tá? Um filme super recente, tá concorrendo ao Oscar de melhor fotografia, inclusive, e é um dos Oscars a qual um brasileiro pode ganhar, porque a fotografia foi feita por um brasileiro. Vou ficar devendo o nome, vou ver se eu coloco o nome aqui para dar esse devido reconhecimento, porque ficou lindo, tá? A filmagem é maravilhosa, maravilhosa. O filme em questão é Sonhos de Trem, tá? Um filme super sensível, um filme triste, tá? É um filme triste, já dou esse spoiler, né? Você vai sair com o coração um pouco magoado, um pouco doído, mas, gente, é muito bonito.
É muito bonito esse filme, um filme expressivo, né, que não tem tantas palavras, tantas conversas, tantos diálogos, tem pouca ação, mas é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Assim, ele traz ao mesmo tempo um certo aconchego, né, uma sensação de que você está entendendo o que é a vida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a vida traz muita tristeza, traz perda, traz luto, tem derrotas, tem sofrimento, tem amargores, né? Não é só felicidade, não é só beleza. Então, assim, é um filme profundo demais. É realmente, assim, acho que vocês têm que assistir esse filme urgente, tem na Netflix, tá? Então assistam. Separa ali, é um filme curto, tem nem 2 horas, acho que 1h40 por ali, tá? É muito bonito, muito, tá? Então assim, não vejam no celular, em um lugar corrido, reserva um tempo mesmo, gente, não tenham pressa, tá? Viva a vida com calma, esse filme vai te ensinar isso, então pega um dia que você puder, um fim de semana, feriado, um dia que você chegar um pouquinho mais cedo em casa e tiver, né, 2 horinhas ali para realmente sentar, né, deixar tudo escurinho ali, olhar para sua TV ou para o computador, algo que seja uma tela um pouquinho maior de preferência, e assiste isso, né, porque você vai gostar muito. Mas então é isso, gente, vamos terminar o vídeo por aqui, tá? Essas foram as leituras do mês. Acho que foi mais do que eu imaginava, tá? Eu não tinha parado para pensar, até que eu li uma quantidade razoável, não foi tão pouca coisa não, né? Principalmente considerando os outros livros que eu não mencionei aqui, que foram consultas mais pontuais, então até que eu li bastante, né? Achei que eu tinha lido menos. Enfim, e vocês? Né? Como que foi o mês de fevereiro de vocês? Vocês estão conseguindo ler o que vocês tinham planejado para ler? Né? Vocês estão gostando do que vocês estão lendo? Teve algum livro muito bom? Tá tendo alguma coisa muito trabalhosa, algum livro muito ruim? Né? Comentem aí comigo o que vocês estão lendo, como estão sendo essas leituras. Tá? Então não esquece de comentar aí. E de novo, né, se você estava esperando para saber se você se inscrevia ou não aqui no canal, né, eu falei que se você gostasse do vídeo, você se inscrevia. Então, se assistiu até agora, gostou, se inscreve, por favor. Né? Se não gostou, tudo bem. Quem sabe em um outro momento apareça mais um vídeo para você aí, você gosta, aí você se inscreve, enfim. Né? Não se inscreva em nada que você não goste. Mas espero que você tenha gostado, então conto com sua inscrição e lembre-se de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bem? Então é isso, gente. Grande abraço e fiquem com Deus.